O que me ajudará a ter uma intimidade profunda com Deus? Ele responderá a todas as minhas necessidades afetivas, porque muitas vezes olhamos apenas para o Deus dos céus, mas esquecemos que o Deus dos céus é também o Deus da terra e que Ele pode suprir todas as tuas necessidades. Diga comigo, toda necessidade. Há pessoas casadas aqui, com certeza. Sinceramente, o seu cônjuge supre todas as suas necessidades afetivas? Mesmo que você esteja ao lado do seu cônjuge, não queira dizer isso para não magoar o coração dele, mas é óbvio que não. Não é porque não quer, até a pessoa mais apaixonada gostaria de fazê-lo. Você sabe que quando alguém está super apaixonado, diz, eu quero ser Deus para você, mas não pode. E há pessoas que fazem de um ser humano um Deus. Você tem que suprir todas as minhas necessidades. Não, Deus nos criou para sermos completos nele. Quando você recebe todo o amor do céu, será capaz de dar um amor diferente. Porque você não dará aquele amor de eu quero tudo. Você não me ama, não diz que me ama, não me quer. Por que não faz isso? E então você sente falta disso. E você não me ligou e não me respondeu. Tudo isso tem a ver com pessoas doentes. Eu sei porque você recebe mensagens. Essa é uma pessoa doente. Você não fez, não disse, não fez. Nós não somos Deus. Nossas necessidades não devemos buscar nem no outro. Quantos casais estão doentes, cansados por causa de uma pessoa que quer sempre? Me dá isso. A Bíblia chama isso de as irmãs, me dá, me dá. Vocês já leram? Não. Me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Te liga 8 bilhões de vezes. Os homens não podem responder às tuas necessidades. Amém. Você precisa aprender a buscar tudo o que precisa na presença de Deus. E quando você ligar para alguém, talvez ligue para essa pessoa para compartilhar. Olha, eu estava desesperado, eu estava desesperada. Eu fui para o meu quarto, me ajoelhei no banheiro do shopping, porque o quarto não é só o seu quarto. Significa um lugar secreto, um lugar onde não há ninguém e Deus falou comigo. Eu estava ansioso, saiu tudo graças a Deus. Ele me disse isso, me acalmou, fiz uma oração. O Senhor está comigo, né? O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Amém. Então, o trecho que depois deveríamos saber de cor, vamos ler juntos. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, encontramos a seguinte orientação de Jesus, onde está escrito: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e depois de fechar a porta, ora em segredo ao teu Pai, que está presente em todo lugar e te ouve mesmo no oculto. Deus está em toda parte, assim como o meu Pai no segredo, está dizendo que no segredo daquele momento, traduzido, é naquele momento de intimidade. O teu Pai está naquele momento de intimidade. Se você fechar a porta, o teu Pai estará ali. E diz, é Ele que vê no segredo, te dará a recompensa. Todas as vezes que eu tiro um tempo para estar com Deus e orar, Ele me recompensará. Eu não faço isso pela recompensa, mas sempre serei recompensada. Amém? Como é que é? Eu não faço isso pela recompensa, mas existe uma promessa. E a promessa é que sempre seremos recompensados. Portanto, esses momentos pessoais, na próxima semana vou te explicar como começar a praticá-los. Criamos uma roda de oração para te mostrar a cada momento o que você deve fazer até alcançar a intimidade. Porque hoje, eu que já tenho intimidade com Deus, que oro há anos, já entramos direto na intimidade. Quando você conhece alguém há anos, não precisa começar dizendo, oi, bom dia, meu nome é Rose, e o seu, como se chama? O que você faz? Então, a oração de uma pessoa que não tem intimidade é assim. Obrigado, Senhor, pelo céu, pelo tempo. Que dia bonito. Oi, Jesus. Quando você tem intimidade com Deus, você vai direto ao ponto. Amém? Às vezes acho que acontece com vocês também. Quando você tem muita intimidade com uma pessoa, quase esquece de dizer bom dia. Você já começa dizendo, então, o que você acha de... Depois você se lembra que de manhã, por exemplo, eu escrevo depois, bom dia. Tenha um bom dia. Esqueci de dizer bom dia, porque isso é intimidade.
Enquanto se eu ligo para alguém, digo, oi, como vai? Tenha um bom dia. Todas essas coisas, porém, começam daí para chegar a algo mais profundo. Quem quer ter um relacionamento incrível com Deus? Quem realmente quer conhecer a voz dele no secreto? É maravilhoso. A melhor parte de Deus é o próprio Deus. Não é a igreja, não são as missões. Nós fazemos tudo isso porque queremos que as pessoas conheçam a Ele. Por isso vamos em missão, pregamos o evangelho, fazemos louvor, criamos a igreja. Ele a criou para isso, para nos ensinar a caminhar com Deus. Enoque caminhou com o Senhor. Abraão, amigo de Deus. Maravilhoso. O que precisamos desenvolver este ano é uma amizade profunda com Deus, para que Ele possa dizer, João é meu amigo, Ana é minha amiga, Fiorella é minha amiga. Amém? E Ele possa, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, diz Paulo aos Coríntios, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, Deus preparou para aqueles que o amam. Isso significa que algumas coisas Deus dará apenas aos seus filhos profetas, apenas aos seus filhos, aqueles que o amam. E o lugar secreto é o lugar do amor. Então você pode ter intimidade com o marido ou a esposa enquanto está no carro. Claro, existe um tipo de intimidade mais intelectual, afeto, toques. Sim ou não? Você também pode ter intimidade enquanto há muitas pessoas por perto? Sim, talvez com um olhar, um toque especial. Dá para perceber os casais que têm intimidade, até mesmo sexual, só de olhar para eles sem que façam nada. Porque existem olhares, toques, jeitos. Mas é diferente estar no meio das pessoas, estar no carro, caminhar na rua, estar em um quarto secreto, em um momento de carinho e intimidade, ou não é diferente? Porque se não for diferente, então, sentem-se aí que vamos conversar sobre isso. Então, mesmo que alguém diga, mas eu falo com Deus enquanto caminho na rua, eu também. Mas quando estou na sua presença, quando estou o adorando, ali é um lugar secreto de intimidade, diferente. Amém? Agora vamos ao maior problema para chegar a tudo isso? Dissemos antes que o diabo sabe que esse é um momento tão importante para mim. É o meu momento com Deus e Ele fará de tudo para que eu não chegue lá. E é ali que eu preciso me posicionar. Então agora eu vou falar com você. O fortalecimento da antessala da oração. A escolha, a decisão, o posicionamento. Então antes de orar, diga comigo. Antes de orar, eu preciso escolher que quero orar. Para mim... Gênesis 2, 16, 17. Deus, o Senhor, ordenou ao homem: coma livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus diz ao homem: você pode tocar em todas as árvores, exceto nesta. O que o homem fez? Isso vocês sabem, pelo menos isso, né? Mesmo que não fosse uma maçã, não está escrito na Bíblia que era uma maçã. Era um fruto. Qual? Poderia até ser uma banana. Poderia ser qualquer fruto. Se Deus quisesse obrigar o homem, o que ele teria feito? Teria colocado uma proteção ao redor da árvore. Uma vez eu disse, mas por que ele não colocou uma proteção? Ninguém teria conseguido chegar perto. Com uma espécie de coisa assim, mas não posso tocar. Em vez disso, ele disse, está vendo todas essas árvores? Tem aquela ali. Ele não colocou nada ao redor, não colocou anjos como fez fora do jardim quando não queria que o homem entrasse. A Bíblia diz que 2 anjos, 2 querubins fecham o jardim, ou seja, aqui você não entra, ponto final. Mas dentro do jardim ele não protegeu nada. Ele só disse, você decide. Isso significa escolha. Desde o início da Bíblia, Deus nos dá escolhas. Ele não nos obriga a nada. Digam como é, tudo o que é obrigatório não funciona. Digam de novo, tudo o que é obrigatório não funciona. O Senhor nos diz, olha, feche-se em um quarto comigo, ore, entre em intimidade. Mas Ele não vai te obrigar a fazer isso. Sinto muito.
É você que com as suas próprias pernas terá que chegar até aquele lugar de oração. A Bíblia sempre fala de escolhas. Veja em Deuteronômio 30:15. Veja, hoje eu coloco diante de você a vida e o bem, a morte e o mal. Isso significa que é você quem escolhe. Diga, sou eu quem escolho. Veja Romanos 10, 9 a 11, quando fala sobre salvação. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. De fato, com o coração se crê para obter a justiça e com a boca se faz confissão para ser salvo. Na verdade, a Escritura diz, todo aquele que crê nele não será decepcionado. Então, a salvação é realmente para todos. Mas veja bem, se com a sua boca você confessar, ou seja, concordar plenamente com Deus que Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, Jesus é quem decide absolutamente tudo, e crer de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então, dessa forma, você será salvo. É para todos, mas você precisa fazer uma escolha, você precisa se posicionar. Se você está aqui pela primeira vez ou está nos assistindo online e nunca se posicionou. Deus, eu quero viver contigo. Eu quero crer em Jesus com o meu coração. Quero declarar com a minha boca. Essa é a porta para que você possa entrar em um relacionamento com Deus. Mas você precisa escolher. Veja, é uma escolha até mesmo para fazer a coisa certa. A história de Marta e Maria, Lucas 10, 41, 42. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e agitada com muitas coisas. Mas uma só coisa é necessária. Maria, o que foi que ela fez? O que foi que ela fez? Do quê? Ou seja, Jesus entra na casa de Marta e Maria. Maria parou tudo o que estava fazendo. Ela disse, está aqui Jesus. E sentou-se aos pés de Jesus assim. Fala, mestre. Que bonito. Marta estava limpando, arrumando tudo, toda agitada. E ao invés de ouvir Jesus, ela continuou ali na sua agitação, mesmo estando irritada. Jesus, você está vendo que eu limpo a casa sozinha? Faço tudo sozinha e aquela ali vai rezar, te ouvir. Eu gosto que Jesus não diz só Marta, ele diz Marta, Marta, o que implica assim. Marta, Marta, a mesma de sempre. Tua irmã escolheu a melhor parte. Você podia ter limpado a casa depois. Agora sou eu que estou aqui. No tempo da oração, mesmo que você tenha 1 milhão de coisas para fazer, adie ou antecipe, mas nesse tempo é Jesus quem está ali e você dá prioridade a Ele, é prioritário ouvi-lo. Amém. Não vai mudar nada se você adiar um pouco. Ah, mas isso, só se uma pessoa estiver morrendo, aí sim, mas tem que ser algo realmente sério. Amém. Existe um pastor que já faleceu chamado Yonggi Cho. Quem já ouviu falar, esse pastor na Coreia do Sul, uma das maiores igrejas do mundo, um protagonista do avivamento na Coreia do Sul, que de budista se tornou cristão através do seu ministério e de outros que vieram até ele. Uma história sobre Yonggi Cho que rodou o mundo é que ele tinha um tempo com Deus. Ele passava 3 horas todos os dias na presença de Deus, orando sozinho, depois pelas nações, lendo sua Bíblia. E ele tinha uma secretária, porque a igreja era gigantesca. Acredito que ele tinha, 800 mil membros. E conta-se que a secretária, conforme relatado por um pastor que estava lá, liga e o interrompe dizendo, Pastor Cho. E ele diz, eu já te disse que não quero ser interrompido quando estou orando. Pastor Cho, mas é o presidente da Coreia ao telefone. E ele respondeu, diga ao presidente da Coreia que estou ao telefone com o presidente do mundo. Não posso falar com ele. É assim que tem que ser. Não há nada e ninguém que deva te distrair. Na próxima semana vou te contar como eliminar todas as distrações, mas naquele momento não deve haver distração alguma. Telefone longe. Ah, mas pastor, quando eu oro me vem à mente tudo aquilo que eu esqueço. Quem já passou por isso? Porque é o único momento em que você para, começa a dizer, meu Deus, a conta o quê? Leve um computador, um bloquinho e quando vier algo à mente, anote.
Ir a Vodafone. Anote e continue a oração. Ah, tive uma ideia. Ligar para o fulano, você ainda vai sair com uma lista maravilhosa de coisas que precisa fazer. Finalmente você terá uma direção para todo o seu dia. Então ela escolheu. Digam comigo, eu preciso escolher criar um tempo de intimidade com Deus. Vamos olhar também para Caim e Abel. Não vou contar a história porque vocês já conhecem, não temos muito tempo. Gênesis 4, do versículo 1 ao 5, fala sobre Caim e Abel e diz, eu gosto dessa tradução que trouxe aqui, porque diz que Caim trouxe uma oferta ao Senhor com alguns produtos da terra. Abel, por sua vez, trouxe alguns primogênitos do seu rebanho e ofereceu ao Senhor as melhores partes, ou seja, ele escolheu trazer o melhor. Caim trouxe alguma coisa. Abel não trouxe apenas alguma coisa. Ele escolheu trazer o melhor que tinha. E Deus se agradou da oferta de Abel, porque não era apenas uma oferta, era o melhor que ele podia dar naquele momento. Deus gostou do seu coração. Veja, você tem a escolha de oferecer a Deus o melhor tempo, a melhor coisa. E o tempo com Deus depende de você. Amém. Essas são escolhas que nós precisamos fazer. Veja como é. Toda a Bíblia fala sobre escolhas, do Gênesis ao Apocalipse. Vou te mostrar rapidamente as 7 cartas do Apocalipse. Há algumas repreensões, quem já leu? Há algumas repreensões e depois há presentes e você vai ler, exceto na carta de Éfeso, está literalmente escrito assim, ao vencedor darei. Isso significa que para vencer eu preciso escolher ir contra o pecado daquela igreja. E diz, vejam, igreja de Éfeso, repreensão, perdeu o primeiro amor. O que ela vai ganhar se fizer de tudo para não perder o primeiro amor? Darei a comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esmirna repreenda. Nenhuma repreensão, eles são apenas exortados a enfrentar as tribulações. Se você enfrentar as tribulações, aqui eu escrevi o que irá vencer, mas na Bíblia está escrito, ao vencedor darei, não será prejudicado pela segunda morte. Igreja de Pérgamo, repreensão. Ai daqueles que seguem a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, aqueles que diziam, faça o que quiser, pois o céu existe. O que vencerá? Darei a ele uma pedra branca com um homem, um nome novo. Tiatira, repreensão, repreensão. Tolerância com Jezabel, espírito de manipulação que engana os servos de Deus, imoral. O que vencerá? Ao vencedor darei poder sobre as nações e lhe darei também a estrela da manhã. Jesus, Sardes, repreensão, considerada morta, e tem apenas um resto de boas obras. Do que vencerá? Será vestido de vestes brancas, não será apagado do livro da vida. Filadélfia, nenhuma repreensão, é elogiada por sua fidelidade mesmo nas dificuldades. Se vencer as dificuldades, farei dele uma coluna no templo do meu Deus e ele nunca mais sairá de lá. E a última, Laodiceia, é morna, nem quente, nem fria, não percebe sua própria condição. Mas ao vencedor, farei com que se sente comigo no meu trono, assim como eu fui vencedor e me sentei no trono do meu Pai. Como posso vencer se não me coloco à prova? Diga-me. Eu venci o quê? Ah, mas Jesus já venceu por mim. Mas aqui não estamos falando de Jesus nem de salvação. Ele está falando de dificuldades na igreja. As 7 igrejas do Apocalipse são 7 momentos proféticos. São 7 igrejas que existiram, são 7 tipos de igreja. A igreja morna, se você vencer isso, a igreja que perdeu o primeiro amor, a igreja idólatra, a igreja da hipergraça. E Deus está dizendo, se você vencer ao vencedor, eu darei. Lembre-se, você precisa entrar na disputa para vencer e escolher de que lado quer estar. Digam comigo, eu preciso escolher de que lado quero estar. Portanto, se você quer orar, se você quer ter uma vida com Deus, precisa estar posicionado. Sou crente, tenho meu tempo com Deus, amo Jesus e vivo para Ele. Uma pessoa posicionada observa como faz. Assim, que terrível, é terrível, mas Deus está conosco e Ele nos ajudará. Aquela pessoa tem uma doença, eu vou orar e nós vamos tirar algo disso. Deus vai nos ajudar a superar. Para mim é um problema econômico?
Não importa, continue orando porque o justo não mendigará o pão. Uma pessoa posicionada é alguém que sempre tem uma visão benevolente porque anda em acordo com a palavra de Deus. Uma pessoa posicionada é alguém que vê as coisas como Deus vê, porque está posicionada em sua palavra. Você precisa estar posicionado em Deus e na certeza de que quer ter mais este ano, que quer conhecer mais a Deus este ano, e isso é a sua palavra. Se você não se posicionar, não vai cair do céu. Essa é a má notícia. Não vai cair do céu. A intimidade é uma conquista. Amém. Mas quando você é íntimo, então realmente Deus vai falar com você enquanto estiver na rua. Deus vai falar com você enquanto estiver correndo. Deus vai falar com você enquanto estiver nadando. Quando começamos a nossa igreja, eu estava nadando em uma piscina. Acordei um dia pensando que precisava nadar. Nadei, competi. Então fazia anos que eu não nadava. E enquanto nadava, eu falava em línguas. Enquanto nadavam, diziam: como você fazia isso aqui? O Espírito Santo me mostra uma pessoa e me diz: grande evangelista, eu te trouxe aqui para falar de mim, aquele rapaz que hoje é crente, Andréia, e serve na Jesus vivente. Onde quer que você esteja, Deus estará falando com você. Fiz uma viagem pela Europa, onde eu sempre encontrava um casal, em quase todos os trens. Eu tinha 25 anos, estava com minha mochila viajando pela Europa e sempre via esse casal. E o Senhor me dizia: eu quero que você fale com esse casal. Então fui ao banheiro por um momento e encontrei ela, que me disse: eu e meu namorado viemos fazer uma viagem pela Europa para descobrir o sentido da vida. Passei horas com eles. Decidi mudar minha agenda para ir onde eles iriam falar sobre Jesus e depois de um ano eles se casaram e se tornaram missionários em Tenerife. Por causa daquela viagem, porque quando você tem intimidade com Deus, Ele vai falar com você em qualquer lugar que você estiver, mas antes Ele precisa te treinar no quarto para que você ouça bem o Espírito Santo quando sair dali. Amém. E Deus quer dar esse presente a todos nós este ano. E a última coisa que é muito importante, nós ainda nem estamos na sala de oração. Esta é a pré-sala. Não permita que ninguém te desvie do teu objetivo. Eu vou orar e eu vou orar. E quero ler esta última passagem com vocês, que é uma passagem de que gosto muito. E se encontra no livro de Neemias. Diz assim: Sambalate e Gesem mandaram-me dizer: vem, vamos nos encontrar juntos em uma das aldeias do vale de Ono. Eles queriam me fazer mal. Eu enviei mensageiros a eles para dizer: estou fazendo um grande trabalho e não posso descer. Diga assim: estou fazendo um grande trabalho, não posso ir. O trabalho ficaria parado se eu o deixasse para descer até vocês. 4 vezes você diz como? 4 vezes. Eles mandaram me dizer a mesma coisa. Vem, tem uma coisa para você. Eles queriam lhe fazer mal, queriam desviar a atenção de Neemias do seu trabalho de construir os muros da cidade. E diz: 4 vezes eles mandaram me dizer a mesma coisa. E eu respondi a eles o mesmo: não posso. Não, mas essa festa vai ser lindíssima. Sinto muito, já marquei um compromisso com Deus. Não, mas olha, hoje é só o churrasco. Sinto muito, escolhi jejuar, vou ao churrasco e não como. Sim, os pastores de Nápoles até hoje me dizem que ficaram traumatizados com o pastor Subirá, que tinha vindo e estava fazendo um jejum de água por 40 dias. E ele tinha ido a Nápoles, ele adora mozzarella, tipo, adora mesmo, e fez assim. E eles disseram: ele cuspiu a mozzarella. Sim, porque eu estou jejuando. Nada vai me distrair daquilo que estou fazendo. Se você não está posicionado, não funciona. Agora eu não me lembro, às vezes eu menciono essa história, mas sempre esqueço o nome daquele cara que não queria competir nas Olimpíadas no domingo. Ele disse: domingo? Não. Mas são as Olimpíadas.
Prefiro perder as Olimpíadas, mas no domingo eu não trabalho, não faço nada. Prefiro perder porque eu estou posicionado. Ele ganhou naquele ano a medalha de ouro nas Olimpíadas, porque Deus honra aqueles que o honram. Posicione-se. Não adianta vir aqui e dizer, Jesus, eu te amo, tudo é teu. Porque às vezes nós cantamos mentiras. Quem gosta da música Nonovisti, aquela que o Paz Júlio gravou? Quem diz isso é ele. Como é que diz mesmo? Conte-me um pouco. É por ele que deixo tudo com amor e com alegria. Diga-me. Realmente. É por ele que deixo tudo com amor e com alegria. É verdade, algumas pessoas podem cantar isso, mas todos deixo com amor e com alegria. Às vezes te dizem, Deus, estou em jejum, não posso comer salada. Com amor, com alegria, não posso comer salada. Estou em jejum, adoro o meu Deus, estou fazendo algo maior do que eu. Amém. Às vezes penso que nós cantamos mentiras, mas fiquei tranquila porque vi uma postagem de uma garota que estava completamente distante de Deus, realmente muito distante de Deus. E ela disse, eu ia à igreja e aquelas músicas mexiam comigo porque eu não conseguia cantar nenhuma delas. E então me converti. Pensei, tudo bem, então a gente começa mentindo e depois passa a dizer a verdade. Porque às vezes somos assim. Faz de mim um sacrifício. E então Deus te pede um sacrifício e você diz, ó Senhor, o sacrifício. 4 vezes a mesma coisa e eu respondi do mesmo jeito. Então São Balade mandou me dizer a mesma coisa uma 5ª vez. Por meio do seu servo, que tinha em mãos uma carta aberta, na qual estava escrito, corre o boato entre esses povos, e Gasmola afirma que tu e os judeus estão planejando se rebelar, e que por isso estás reconstruindo os muros. E segundo o que dizem, você deveria se tornar o rei deles. Teria até mesmo designado profetas para proclamarem você como rei de Judá em Jerusalém. Essas conversas serão relatadas ao rei. Venha, portanto, vamos conversar sobre isso. Eu mandei responder a eles. As coisas não são como você diz, mas sim invenção sua. Todas essas pessoas queriam nos amedrontar e diziam, eles vão perder a coragem e o trabalho não será mais feito. Mas agora, ó Deus, fortalece-me. Nada o desviava. Mas disseram coisas ruins sobre você, então hoje eu não oro, porque eu venho à presença de Deus com dor, sem dor, com calúnia, sem calúnia, com problemas, sem problemas. Não há nada que deva me distrair do meu tempo com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Às vezes, se temos um compromisso com o prefeito, se te dão um horário com o presidente da República, do Senado, você não pode faltar, chega 15 minutos antes, perfumado e bem vestido. E, no entanto, quando temos tempo com Deus, sempre deixamos Deus em último lugar. E depois queremos que Deus responda a todas as nossas orações. Mas a Bíblia diz, quem busca o reino de Deus acima de todas as coisas, não precisa se preocupar com o que vai comer, o que vai beber, o que vai fazer, porque Ele, quando você o coloca acima de tudo, cuidará de você. Amém. Empower 2025, o ano do treinamento e do fortalecimento espiritual.